Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Então, eu sou a professora Anne e hoje nós vamos falar sobre matemática, ok? Bom, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de dar uns recadinhos para vocês, ok? Primeiro recadinho é sobre a presença de vocês lá no Classroom, ok? Não esqueçam de clicar no link, fazer a atividade e enviar, ok? Só assim você vai garantir a sua presença, tudo bem? Outro recadinho importante é com relação às aulas no Meet. Então, lá na sua escola já está acontecendo, estão acontecendo as aulas no Meet. Qualquer dúvida, procure o seu diretor, procure o coordenador, coordenadora, ok? E outro recadinho importante também, pessoal, é para que vocês participem das nossas aulas, ok? E na aula anterior, nós falamos sobre as equações. Na aula de hoje, então, nós vamos fazer uma retomada sobre as equações. Lembra? Nós vamos falar novamente sobre o princípio aditivo, sobre o princípio da multiplicação, ok? Vamos rever esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a solução de uma equação? Então, veja, o que é uma equação, né? Só para a gente lembrar. A equação, ela é uma expressão matemática, tá? Onde ela vai estabelecer uma igualdade entre dois termos, certo? Bom, então veja, ó, sentenças que exprimem uma igualdade entre expressões matemáticas são chamadas de equação. Veja que aqui a gente tem x menos 4 igual a 12, então o primeiro termo dessa equação é x menos 4 e o segundo termo dessa equação é 12, tá? Bom, e aí, como é que a gente faz para resolver uma equação matemática? Veja, aqui nós vamos utilizar, nós vamos resolver essa expressão utilizando o princípio aditivo. Vamos pegar essa primeira e vamos resolver. Olha lá, x menos 4 igual a 12, tá? Então, para resolver essa equação, nós vamos utilizar o princípio aditivo. O princípio aditivo não significa somar a mesma quantidade, apenas somar a mesma quantidade nos dois lados da equação. A gente pode subtrair também. Embora ele tenha esse nome princípio aditivo, o princípio aditivo pode ser uma adição ou uma subtração, tudo bem? Então veja, ó, a professora colocou aqui a equação. X menos 4 igual a 12. Opa, então vamos aplicar o princípio aditivo. Nós vamos acrescentar a mesma quantidade nos dois lados da igualdade. Então, vamos lá. Qual é o menor valor numérico que nós temos antes da igualdade e depois da igualdade? 4. E esse 4, ele está somando ou está subtraindo? Está subtraindo. Então, nós vamos aplicar a operação contrária a essa subtração, ok? Nós vamos pegar esse menor valor e nós vamos adicionar esse menor valor antes e depois da igualdade. É por isso que a professora colocou esse mais 4 até de outra cor aqui, para você não esquecer que aqui a gente está aplicando o princípio da adição, ok? E por que a gente está adicionando aqui mesmo? Porque aqui está menos 4. Então, a gente vai aplicar agora o valor com a operação contrária, mais 4, ok? Por que com a operação contrária? Justamente para a gente poder eliminar esse termo aqui, menos 4, e poder simplificar essa expressão, essa equação, e poder resolvê-la. Então, nós temos menos 4, mais 4 é 0. Então, o x vai ficar sozinho desse lado da igualdade. E aqui eu tenho 12 mais 4, que é 16, tá bom? A professora só queria apresentar hoje a nossa intérprete, a Elaine, que a professora acabou esquecendo de apresentar ela para vocês. Tudo bem com você, Elaine?
Então vamos lá. Pessoal, dá uma olhadinha nessa letra B agora. Olha lá, mesma coisa, ela é uma equação matemática, porque eu tenho duas expressões aqui, antes e depois da igualdade. Então dá uma olhadinha, ó, eu tenho x menos 3 igual a menos 1. Aí eu faço a pergunta para vocês, quem é menor? O menos 3 ou o menos 1? O menos 3 é menor, certo? Menos 3 ele é menor que menos 1. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar o princípio aditivo. Nós vamos pegar o menor termo, que é menos 3, e agora ele vai ser aplicado nos dois lados da igualdade, só que com mais 3, tudo bem? Por quê? Porque nós queremos eliminar esse menos 3 aqui, nós queremos simplificar a nossa equação, tá? Lembra lá da balança, nas aulas anteriores? Qual é o segredo para a gente resolver uma equação? O segredo é sempre equilibrar os dois lados da equação, ou seja, os dois lados da balança. E para equilibrarmos essa balança, nós temos que ou acrescentar ou tirar sempre a mesma quantidade dos dois lados. E nós acrescentamos a mesma quantidade aqui nesse caso. Menos 3 mais 3 é 0, né? Eu devo R$3, paguei os R$3, não devo mais nada. E aqui, ó, menos 1 mais 3, eu devo R$1, só que eu paguei R$3. Opa, então eu estou pagando mais do que eu devo, então eu recebo R$2, ok? Eu tenho um troco aí. Se eu tenho troco, eu estou com saldo positivo, ok? Então vamos lá, devo R$1, paguei 3, sobrou R$2. Então, o nosso x é igual a 2. O que significa? Que a solução dessa equação é 2, que a raiz dessa equação é 2. Então, raiz e solução, lembra que a gente já falou em aulas anteriores? É a mesma coisa, tá? Então, a raiz dessa equação é 2, ok? Então, veja, agora um exercício. A professora vai ler com vocês esse exercício. Utilizando o princípio aditivo, princípio que a gente acabou de falar, resolva as equações. Então, ó, a equação A, x menos 2 igual a 10. Equação B, x menos 15 igual a 15. Equação C, x menos 3 igual a 2. Pensa que a gente só vai utilizar o princípio aditivo. O princípio aditivo é acrescentar ou diminuir a mesma quantidade dos dois lados da equação. Então, um tempinho para vocês tentarem fazer esse exercício e a professora já volta.
Vamos lá? Letra A. Olha, x menos 2 igual a 10. Lembra? Qual é o menor valor? Menos 2 ou 10? Menos 2. Esse 2 ele está menos, então eu vou acrescentar, eu vou aumentar 2 nos dois lados da equação. Estão vendo que esse mais 2 está em azul? É para você memorizar. Menos 2 mais 2 é 0, sobrou só o x aqui. E 10 mais 2 é 12, então a solução da equação letra A é 12, certo? Letra B. X menos 15 igual a 15. Quem é menor? Menos 15 ou 15? Menos 15. Então, se eu tenho o sinal de menos aqui, nós vamos aumentar 15 nos dois lados da balança para que ela fique em equilíbrio. Menos 15. Olha lá, devo 15 reais, paguei 15, não sobrou nada, certo? Sobrou só x aqui. E 15 mais 15 é 30. Então, o nosso x vale 30, ou podemos dizer que a solução da equação é 30. Tudo bem? Letra C. X menos 3 igual a 2. De novo, pessoal, quem é o menor número? Menos 3 ou 2? Menos 3. Se o menor número é menos 3, significa que o princípio aditivo vai ser mais 3, ok? Então, vou acrescentar mais 3 antes e depois da equação. Menos 3 mais 3, não sobrou nada, né? Devo 3 reais, paguei 3 reais, fica 0, sobra só x. E 2 mais 3 é 5. Então, o nosso x vale 5, ou a solução da equação é 5, ok? Vamos falar então agora do outro princípio multiplicativo, né? Vamos retomar, porque vocês já aprenderam, ok? Então, o princípio multiplicativo nada mais é do que você multiplicar ou dividir os dois termos da equação por um mesmo número, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Olha lá, 5x igual a 30. Qual é a única operação matemática que nós temos nessa equação? Nós temos uma multiplicação, ó. Esse 5, ele está multiplicando por esse x. Então, significa que, como ele está multiplicando, eu vou dividir os dois termos pelo mesmo número que eu estou multiplicando o x, ok? Isso é o meu princípio multiplicativo, ok? E nem sempre você vai passar multiplicando, às vezes você pode passar dividindo, como é o caso desse exemplo. Então, olha lá, 5 divide por 5, todo número dividido por ele mesmo é 1. E 1 vezes x é x. E 30 dividido por 5 é 6. Significa que a solução dessa equação é 6. Olha esse exemplo. Tomem cuidado, porque aqui eu tenho menos 6x igual a menos 12. Sempre quando o meu termo x, ele começa com um sinalzinho negativo, eu tenho que arrumar essa equação. O que seria arrumar? Seria multiplicar toda essa equaçãozinha por menos 1. Por quê, professora? Porque o x ele nunca pode ficar negativo, ok? Então, eu vou multiplicar por menos 1 e menos com menos vai ficar mais. Ou seja, menos 6x vezes menos 1 vai ficar mais 6x. E menos 12 vezes menos 1 vai ficar mais 12. Agora, a gente pode começar a resolver, tudo bem? Então, ó, aplica o princípio multiplicativo. Qual é o número que está multiplicando a variável x? É o 6. Então, ele tem que passar dividindo os dois termos da igualdade. 6 divide por 6 é 1. E 1 que deu aqui vezes x é x. E 12 dividido por 6 é 2, ok? Bom, vamos lá então, exercício 2, para ver se vocês aprenderam. Utilizando o princípio multiplicativo, esse princípio que a gente acabou de ver, resolva as equações. Letra A, 2x igual a menos 8. Letra B, menos 3x igual a 6. E letra C, 3y igual a 18. Um tempinho para vocês tentarem resolver.
Vamos lá, pessoal? Veja, na letra A, então, nós temos 2x igual a menos 8. Olha lá, eu estou multiplicando x por 2, então esse 2 ele vai passar dividindo as duas igualdades da equação. 2x dividido por 2, 2 dividido por 2 é 1. 1 que deu aqui, 1 vezes x é x, tá? 1 vezes o x é x, então vai ficar o x sozinho aqui. Agora, olha lá, eu tenho um número negativo dividindo por um número positivo, né? Menos do número negativo com mais do número positivo vai ficar menos, né? Menos com mais é menos. E 8 dividido por 2 é menos. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Então, a solução dessa equação é menos 4. Tudo bem? Letra B. Olha lá. Letra B, a nossa variável, nosso termo x é negativo. Gente, eu não posso esquecer que quando eu tenho esse menos aqui na frente, tudo isso aqui é negativo. O 3 e o x são negativos, entenderam? Então, o x também é negativo, porque o menos 3 está multiplicando o x. Então, por isso que eu tenho que multiplicar por menos 1, para que esse x não fique negativo. Então, menos 3x vezes menos 1 vai ser 3x positivo, porque menos com menos é mais. E 6 vezes menos 1 é menos 6. Ok, agora dá para resolver, porque o meu x ficou positivo. Agora eu divido os dois termos, antes e depois da igualdade, por 3. 3x dividido por 3 é 1x. E menos 6 dividido por 3 é menos 2, né? Menos com mais, menos. Então, a solução para essa equação, menos 2. E aqui na letra C, 3y igual a 18, não precisa alterar nada porque os dois termos são positivos, ok? E aqui tem um errinho, tá? Porque, ó, é 3y igual a 18, então o termo que passaria dividindo aqui, pessoal, é 3 e não 2, tá bom? Então, vai ficar 3y dividido por 3, que é y, e 18 dividido por 3, que é 6, tá? Então, a professora errou aqui. Cuidado na hora que vocês forem estudar. Aqui a respostinha correta é 6 e aqui quem passa dividindo é o 3, tá bom? A professora fez isso só para ver se vocês estão prestando atenção, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 3. Utilizando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, resolva as equações. Letra A, 3y mais 1 igual a 10. E letra B, 2x mais 4 igual a 6. Pensa um pouquinho, agora vocês têm que aplicar os dois princípios. Um tempinho para vocês tentarem resolver, ok?
Vamos lá, pessoal? Ó, só voltando aqui, pessoal, esse exercício ele não está correto aqui, tá? Mas está correto lá no Classroom, tá? Então aqui será 3 e aqui a resposta será 6, tudo bem? Bom, corrigindo o exercício 3, então agora vocês têm que aplicar dois princípios, princípio aditivo e princípio multiplicativo. Então veja, 3y mais 1 igual a 10. Quem é mesmo o menor valor? 1 ou 10? 1. Então, sempre começamos aplicando o princípio aditivo, tudo bem? E depois o multiplicativo. Então, vamos lá. O menor valor é 1, então eu vou tirar menos 1 dos dois lados da equação. 1 menos 1 não sobra nada aqui, sobra só o 3y. E 10 menos 1 é 9. Opa, sobrou 3y igual a 9, só sobrou uma operação de multiplicação. Então, agora aplicamos o princípio multiplicativo. Nós vamos dividir os dois lados da equação por 3. 3y dividido por 3 é y e 9 dividido por 3 é 3. Então, a solução é 3, ok? Letra B, 2x mais 4 igual a 6. Qual é o número, o menor número, né? Tirando esse número que está acompanhando o x, tá? Então, entre 4 e 6, o menor número é 4, tá? Ó, já tirei o 4 aqui de cima, sobrou só 2x. 6 menos 4 é 2. A professora já fez direto aqui, tá bom? Então, ó, já tirei 4 menos 4, sobrou só o 2x. 6 menos 4, sobra 2. Então, eu tenho 2x igual a 2. Bom, veja, aqui eu vou dividir os dois termos por 2, tá? Então, o x é igual a 1. Dá uma olhadinha nessa resolução. O professor lá da tua escola, ele também pode ter explicado assim para você. E também está correto, tá? Esse 4, tá vendo esse 4 aqui? O professor pode fazer assim, ó. Ele pega esse 4 e passa depois da igualdade subtraindo. Ou seja, quando eu passo um número para o outro lado da equação, eu mudo a operação dele. Então, esse 4 ele é positivo, ele passa para lá negativo. Então, vai ficar 6 menos 4, 2. Esse 2, ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. 2 dividido por 2 é 1. Então, a solução dessa equação é 1, ok? Você pode resolver assim também? Pode. As duas maneiras estão corretas, ok? Bom, veja esse exemplo então. Observe os exemplos e responda as equações. Olha lá. X sobre 2 é igual a 5 vezes 2. Então, veja, o seu professor, ele também pode ter ensinado você assim. Qual é o nosso objetivo quando a gente resolve uma equação? Encontrar o valor de x. Então, a gente isola esse x. O que é isolar esse x? É deixar ele sozinho, antes da igualdade. Então, esse 2 que está aqui, eu vou passar ele para o outro lado. Só que esse 2 está dividindo. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, passei ele multiplicando, o 5 que já estava lá depois da igualdade vezes o 2 é igual a 10. Então, muitas vezes, o professor também pode ensinar dessa forma, a resolver as equações por meio das operações inversas, ok? E também, se a gente fosse aplicar os princípios, né, da multiplicação, a gente poderia multiplicar os dois lados por meio. Tá? Que também daria certo. Então, a professora colocou aqui, poderíamos multiplicar os dois lados por meio. Por quê? Qual é o inverso de meio? O inverso da fração de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Se eu pegar esse 2 e dividir por 1, é 2. Então, eu posso colocar direto que o inverso de 1 sobre 2 é 2, tá? Então, quando eu tenho uma fração na minha equação, uma das maneiras seria aplicar o princípio multiplicativo, multiplicando os dois termos da equação
pelo inverso da fração. Quem é a fração aqui? 1 sobre 2. O inverso de 1 sobre 2 é 2, ok? Então, vamos lá. Outro exemplo. Então, esse é o exemplo que a gente acabou de fazer, certo? Agora, com base nesses exemplos, resolva o exercício 4. Olha lá. Observando o exemplo anterior, encontre a solução das seguintes equações. Letra A, x sobre 2 igual a 6. Letra B, y sobre 4 igual a menos 8. Um tempinho para você tentar resolver, ok? Vamos lá? Na letra A, então, nós temos x sobre 2 igual a 6. Ó, podemos usar o mesmo princípio. Ou a gente pega esse 2 e passa multiplicando, ou a gente divide os dois termos por
2, que é o inverso da fração 1 sobre 2. É como se aqui em cima tivesse um 1 sobre 2, tá? Então, vamos lá. Peguei e utilizei o princípio multiplicativo para resolver a minha equação. Então, multipliquei os dois termos por 2, tá? Ó, veja, esse 2 está multiplicando e, ao mesmo tempo, está dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 1 vezes x é x. Olha lá. Multipliquei 2 vezes x, 2x, dividido por 2. E 6 vezes 2, 12. 2 dividido por 2 é 1. E 1 vezes x é x. Então, significa que o nosso x é igual a 12. Na letra B, y sobre 4 igual a menos 8. Nós podemos, então, nesse caso, multiplicar os dois membros pelo inverso de 1 sobre 4. O inverso de 1 sobre 4 é 4. Ó, inverso de 1 sobre 4 é 4 sobre 1. Só que 4 dividido por 1 é 4. Então, nós podemos falar direto que o inverso da fração 1/4 é o número 4. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. A professora colocou bem detalhado aqui para vocês não esquecerem como a gente encontra o inverso de uma fração, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar os dois termos e multiplicar por 4. 4 vezes y, 4y sobre 4. Menos 8 vezes 4, menos 32. Novamente, 4 dividido por 4 é 1. E 1 vezes y, y. Então, y é igual a menos 32, certo? Exercício 5. Pensa direitinho nesse exercício, ó. Um número mais 8 unidades é igual a 20. Qual é esse número? Então, vocês vão ter que pensar na equação matemática primeiro, descrever essa equação matemática e depois encontrar o valor da variável, né, da letra x. Um tempinho para vocês tentarem resolver, ok?
Vamos lá? Veja, eu sei quem é esse número? Não, mas eu sei que é o número que eu posso chamar de x, porque eu não sei quem ele é, mais 8, por que eu sei que é mais? Porque ele falou, um número mais 8, né, remete a continha de mais, de soma, né, de adição. Um número mais 8 é igual a 20. Esse 8 está somando, eu posso passar subtraindo. 20 menos 8, 12. Então, a solução é igual a 12, ok? Pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Nós falamos sobre a retomada das equações na parte 1. Nós falamos hoje sobre os princípios aditivo e multiplicativo. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as equações. Então, aguardo vocês na próxima aula e até mais. Um abraço!